Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos resolver um exemplo. Tem o seguinte enunciado: desenhe as estruturas de Lewis e a forma molecular e os ângulos de ligação de cada uma das seguintes espécies. As espécies que nós temos é o SiCl4 e o SbR2, tá? Então vejamos, vamos começar pela estrutura de Lewis. Lembrando, a estrutura de Lewis é aquela estrutura onde você representa os pares de elétron envolvidos nas ligações através de pontinhos ou x. Então esse é o silício. Silício, para quem não lembra, pode fazer a distribuição eletrônica, mas ele possui 4 elétrons de valência, ou seja, que ele pode ser utilizado nas ligações, que são exatamente esses 4 que irão fazer ligação com os cloros. Lembrando, tem 4 cloros. Cloro tem 7 elétrons na camada de valência, tem compartilha mais um para completar o octeto. Então vejamos, fica um cloro aqui e outro cloro nessa posição. Os 3 pares isolados, lembrando, você não pode esquecer dos pares isolados. E o último cloro nesta posição. Então vejamos, aí está a estrutura de Lewis para essa estrutura do SiCl4. Bem, como que fica então a estrutura em termos de geometria molecular? Então, mais uma vez, vou desenhar aqui, ó, silício. E nessa vez eu não vou colocar pares de elétron, eu vou colocar tracinhos, tá? Lembrando, quando eu vou falar de ângulos, eu tenho que falar tridimensionalmente. De que maneira? Eu tenho que imaginar que é uma esfera. Então, tem 360 graus e eu irei posicionar os quadriligantes. Neste caso, a nossa estrutura é tetraédrica, né? Então, nessa situação, vai ficar cloro, 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 cloro. Perfeito. Tá tridimensional? Não tá. Mas nós podemos ver ela em tridimensional, sim. Vamos ver no simulador. Então, temos aqui o simulador. Inicialmente, aí está o átomo. Para lembrar do silício, o silício, na verdade, lá tem 4 ligantes, né? Então, tá aí a estrutura. 1, 2, 3, 4 ligantes. Tá aí a estrutura dele, tá? Do silício. Lembrando, o átomo central em destaque e os 4 ligantes que fazem a posição para os átomos de cloro. Mas e qual é o ângulo? Neste caso aqui fica simples, é apenas ativar. Aqui está o ângulo, né? Aqui está o ângulo de 109, né? 109,5. São todos ângulos iguais. E qual é a geometria? A geometria molecular, neste caso, é tetraédrica. É uma estrutura tetraédrica. Então, esse simulador aqui é muito bom para visualizar. A questão do ângulo, dos ângulos da estrutura. E os ângulos, tridimensionalmente falando, ele vai ter um ângulo aí de 109,5 graus. E a nossa estrutura que nós vamos ter aqui é tetraédrica. Certo? Então, é a estrutura para o SiCl4. E o nosso exemplo B? Então, o enxofre, vamos fazer a primeira estrutura de Lewis. Está aqui o enxofre. O enxofre, quem tiver dúvida, faz distribuição eletrônica, mas ele possui na sua camada de valência 6 elétrons, tá? Então, são 2 pares que ele possui e 2 elétrons desemparelhados, que são exatamente os elétrons que irão se ligar ao bromo. Lembrando, o bromo, assim como todo halogênio, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então, compartilha 1, tá? Para formar o seu octeto. Então, Br. Lembrando que a estrutura de Lewis não pode esquecer os pares isolados, nem no átomo central, nem nos átomos periféricos que ligam o átomo central. Essa é a estrutura de Lewis.
para o SBr2, tá? O brometo de enxofre. Então vamos lá. E a minha geometria? Neste caso aqui fica bem simples ver a geometria. Então vejamos, ó, 2 pares isolados e neste caso 2 bromos ligando a estrutura. E esse ângulo aqui? Qual é esse ângulo aqui? Ah, professor, eu tenho que lembrar sempre disso. Eu preciso sempre lembrar dele? Não, não necessariamente. Você não precisa sempre lembrar dele, mas é importante que você lembre qual é o ângulo que cada um possui ou ter uma noção qual é o intervalo que ele vai possuir, tá? Vejamos melhor no simulador, fica mais visível. Então temos o simulador. O átomo central aqui é tratado como o átomo de enxofre. Então vejamos, ó, se não são 2 pares de elétron isolado, então tá aí estão os pares de elétron isolado, tá? Na simulação. E mais 2 átomos de bromo, não é isso? Então estão aí, ó. E neste caso aí já está aparecendo o ângulo. Então essa é a estrutura. Eu vou botar mais numa posição que dá para ver os pares de elétron isolado, 2 pares de elétron isolado. E a estrutura que aí está, que a estrutura é o que? Angular, né? A estrutura é angular. E a geometria dos elétrons, ou do elétron, que a gente chama de arranjo, é tetraédrico, ou seja, 1, 2, 3, 4 pares. Enfim, essa é a estrutura que eu tenho para o SBr2, tá? Então, é a estrutura angular e o ângulo é de 109,5. Então, neste caso, como vimos no simulador, o ângulo aqui vai ser de quanto? 105,9. É isso, pessoal.